glórias a ti, Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Muito quente, hein? Estou derretendo já. Meu Deus. Está muito quente. Foi horrível esse dia. Muito quente, muito quente. Nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome de Deus e buscar mais a tua presença. Amém? Pega tua Bíblia lá já. Abre lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Palavra bem conhecida, palavra que provavelmente você já deve ter ouvido umas 500 pregações sobre isso. Muitas pregações. Eu já ouvi inúmeras. E tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração mais um pouco. E que Ele possa estar presente nos nossos corações. Amém? Diz lá no capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu ao Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Amém? Coloque sua Bíblia no banco. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos, Pai, na Tua presença, Senhor, entrando, Senhor, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Paizinho querido. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, nos ensinar, Senhor, venha, Senhor, nos discipular, Paizinho querido, venha, Senhor, nos dar direcionamento, Paizinho querido, do que fazer, Pai, diante da nossa vida, do que nós colocamos diante de Ti, Pai. Seja conosco, fala, Senhor, nosso coração, Pai. Me usa, Paizinho querido, que eu possa, Senhor, transmitir, Senhor, o que o Senhor tem para falar, Senhor, para a nossa igreja nessa noite, Pai. Que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Como eu falei, né, uma palavra bem conhecida. E esse final de semana Deus falou. Eu fui participar do acampamento com os jovens, com os adolescentes. Deus fez coisas extraordinárias, fez coisas maravilhosas, de verdade. Coisas que muito tempo de igreja eu não tinha vivido. Então, vi o sobrenatural de Deus habitar naquela chácara, naquele lugar, em cada adolescente, em cada jovem, na gente que estava lá servindo. Então, e semana passada eu estava preparando uma palavra para levar lá, e Deus me deu essa palavra antes de eu preparar a palavra, né, que eu já sabia que eu ia pregar hoje, e Deus já tinha me dado essa palavra antes mesmo de eu ir para lá. E Deus, ele fez algo sobrenatural, e eu tenho certeza que essa palavra também vem para mudar um pouco do nosso ritmo. Ah, Rodrigo, mas já está no final do ano, você quer mudar o ritmo do que foi o ano inteiro? É por isso mesmo. Deus, ele me deu uma palavra e primeiro ele falou comigo, né, de coisas que já aconteceram comigo, de coisas que ele vai fazer ainda comigo, de coisas que ele já tem feito. Então, eu tenho certeza que Deus, ele também vai fazer o sobrenatural hoje, e que a gente possa, de certa forma, entender o que o Senhor tem para falar para nós. Então, que nem eu falei, deixa assim, que o vento tá batendo. Essa palavra é bem conhecida, né? Então, Jesus, ele estava indo para Jerusalém,
E Marta, né, convida Jesus para passar a noite, né, para ele seguir viagem depois, né, para Jerusalém. E Marta o recebe. Marta, ele chega, recebe Jesus, abre, né? Ela que abre a porta, ela que recebe Jesus. E logo depois ela deixa Jesus, que já tinha adentrado dentro da sua casa, e a sua irmã Maria se senta aos pés de Jesus e começa a ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Marta, diferente da sua irmã, ela voltou a fazer aquilo que ela estava fazendo, certo? Ela estava muito já ocupada, né? Fazendo alguma coisa dentro da casa, e ela voltou a fazer aquilo, e também para servir a Jesus e para continuar a continuar servindo a Jesus de certa forma. Porém, e ela fica ali, talvez inquieta, porque ela está fazendo algo e a irmã dela não está fazendo nada, e ela chega e pergunta para Jesus, né, se pode ela ficar ali ouvindo, por que ela não pode ajudar, por que ele não pede para que ela fosse ajudar ela. E Jesus, né, já dá no meio, né? Fala para ela que ela escolheu a boa parte, né? Então, ela pode estar ocupada, ela podia estar fazendo o que tinha que fazer, ela estava fazendo algo para Jesus também. Talvez ela estava lá servindo, né, fazendo uma comida, servindo para fazer algo para Jesus. Mas a irmã dela preferiu sentar e escutar aquilo que Jesus tinha para falar, né? Se vocês sabem, Marta e Maria são irmãs de Lázaro, então eles eram muito amigos de Jesus. Provavelmente Jesus já tinha ido outras vezes nessa casa. Então ele já sabia. E provavelmente, por causa disso, Marta, né, tinha deixado Jesus lá, né, e foi fazer alguma coisa, né? Porque ela já conhecia Jesus, ela já sabia, ele já sabia, assim como nós já sabemos, né? A gente está aqui o ano inteiro vindo na igreja, a gente está o ano inteiro caminhando com Jesus e a gente está o ano inteiro ouvindo Jesus falar, né? Então dá para a gente pegar e deixar de ouvir Jesus e fazer as nossas coisas, continuar fazendo, porque a gente já conhece Jesus, não é verdade? Porém, Maria também conhecia. E o que ela faz? Ela vai lá e senta aos pés de Jesus e ela começa a ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Então, normalmente a gente está ocupado, normalmente a gente está, né, nessa nossa rotina, no nosso cotidiano, que a gente tem muita coisa para fazer e sabe que a nossa vida é uma loucura. O nosso ano foi uma loucura, pelo menos o meu foi, né? Trabalhando e correndo atrás das coisas para poder ir para a convenção e não parava. Minha cabeça era só trabalho e a convenção no final do ano. Eu tinha que trabalhar e tinha que, né, juntar dinheiro porque eu ia para a convenção no final do ano e eu ia gastar. Então eu estava nessa loucuragem. Eu estava sempre trabalhando, né, e eu tinha que ter o tempo para mim poder escutar Jesus também. Mas eu já conhecia Jesus. Eu já conheço Jesus e por várias vezes eu deixei de ouvir Jesus para continuar fazendo as coisas que ele me deu para fazer, né? A minha célula, né? Quem aí faz parte de uma célula? Você não estava lá na célula toda semana? Você não estava caminhando, fazendo as coisas, fazendo uma dinâmica, fazendo um lanche, preparando uma palavra? Foi assim, uma loucuragem. Você está sempre lá fazendo. E a gente para de ouvir Jesus, para de escutar o que Jesus tem para nos falar, porque a gente está nesse cotidiano e a gente já conhece Jesus. Mas o que o Senhor quer falar para nós hoje é o avesso disso. Né? Tá na hora da gente parar e ouvir o que ele tem para falar. Então, e como a gente está... Daí a gente chega no final do ano, mas agora, no final do ano, já amanhã, depois de amanhã já é Natal e eu vou parar para ouvir Jesus, sendo que eu já estou o ano inteiro caminhando. E a gente fica com esse pensamento. É normal esse pensamento. Que a gente já conhece Jesus. Porém, Maria pegou a boa parte. Ela resolveu escolher a boa parte. Mesmo já conhecendo Jesus. Mesmo Jesus ela já viu o que Jesus já tinha feito nessa caminhada dele. E ela escolheu a boa parte. Ela escolheu ouvir Jesus. E Marta, talvez ela não entende o porquê que ela tem que fazer e a irmã dela não tem que fazer, sendo que ela já conhece Jesus. E por vezes a gente é assim, a gente está aqui, a gente vê as outras pessoas ouvindo Jesus, as outras pessoas fazendo aquilo que Jesus está pedindo para fazer,
E a gente fica, por que eles estão fazendo? Por que tá tudo esse, né? Por que os adolescentes vão para o acampamento lá no final do ano? Eles já não viveram esse extraordinário com Jesus durante o ano inteiro? Né? Um sábado antes a gente estava aqui, né? No culto das gerações com os adolescentes, com os jovens, né? E os pais, tudo. E Deus fez algo sobrenatural. O Senhor também falou. O Espírito Santo também estava aqui. Ah, mas eu vou ter que ir lá para o acampamento, numa chácara, cento e poucos km daqui, 1h30 quase viajando, indo para lá, e chega lá e Jesus vai falar? Vai falar, Jesus ele vai falar, porque a gente está se posicionando em ouvir Jesus, e é isso que Jesus quer. E aqui, ó, Jesus, e a gente tem que entender, porque como Jesus ele era amigo, né, ele era amigo de Maria, Marta e Lázaro, Jesus ele também estava fazendo algo importante. Ele também estava fazendo seu ministério. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava indo para um momento de decisão do ministério dele, daquilo que ele tinha para fazer. E ele seguiu firme naquilo que ele tinha que fazer. E ele sabia que ele tinha que chegar lá. Né? Se a gente for ver lá no capítulo 9, antes, lá no versículo, no final do capítulo 9, Jesus ele fala que ele está indo para Jerusalém, e lá ele vai ser rejeitado, depois ele vai ser crucificado. Então a gente já conhece, já sabe da história. Porém, Jesus ele não deixa de. Ele sabe que ele está indo fazer algo importante, mas ele para, porque ele precisa ensinar algo. Ali ele vai ensinar algo. Quando ele entra na casa de Marta e Maria, ele vai ensinar algo, ele precisa ensinar algo. Então por isso que ele para. Ele podia muito bem seguir viagem. Não, eu não vou parar, eu não vou fazer nada, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou seguindo o meu ministério, eu tenho que fazer mais não. Ele pega e para, porque ali ele ia ensinar alguma coisa para aquelas mulheres. E ele continua, e ele fica. Então a gente recebe, é engraçado porque a gente recebe Jesus, a gente vai lá, se batiza, a gente vem aqui na frente, aceita Jesus, fala que ele é meu único Salvador, eu vou lá, eu me batizo, mas a gente não quer se envolver com as coisas de Jesus. A gente não quer se envolver com as coisas que Jesus está falando. Então parece meio repetitivo a gente ficar falando isso, que a gente não quer fazer a obra, que a gente só quer receber aquilo que Deus está dando, porque Ele vai abençoar. Né? A Bíblia fala que se eu fazer as coisas, se eu estiver fazendo, as bênçãos elas me seguem, elas vão me seguir. Então é normal, vai ser normal as bênçãos me seguir, mas não, eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que correr atrás daquela bênção, eu tenho que correr atrás daquilo que eu sei que Jesus vai me dar. E eu não paro para ouvir aquilo que Jesus está me falando. Então lá no livro de João, ele vai falar um pouco que eu falei que Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 5, Jesus ele fala que amava eles. Que amava, né, Marta, Maria e Lázaro. Porque Lázaro, elas vão até a cidade onde Jesus está para falar que Lázaro tinha morrido. Mas nem por isso Jesus ele parou de fazer o que ele estava fazendo para Deus, nem a morte, né? Coloquei aqui que nem a morte parou Jesus. Porque ele podia, por ele ser amigo, por ele ser muito amigo, ele amar aquela família, ele podia largar tudo que ele estava fazendo para ir lá. Mas ele fala lá no livro de João, lá no capítulo 11, ele fala que essa morte não é um momento de morte. Ele fala que não é um momento de morte. E ele continua ali na cidade por mais 2 dias antes dele seguir para Betânia para ressuscitar Lázaro. Então ele não deixou, ele podia largar tudo para ir até Betânia para ressuscitar Lázaro, mas não, ele sabia que aquilo ali não era morte. Aquela enfermidade não era para morte. Então ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer para Deus. Ele não deixou de ouvir a Deus, porque Jesus ele tem intimidade com Deus, e por ele ter intimidade com Deus, ele entende que ele não precisa largar tudo que ele está fazendo para ir lá ressuscitar um morto. Então eu não preciso largar o que eu estou fazendo para que as bênçãos do Senhor aconteçam, para que os milagres do Senhor aconteçam. Eu não preciso largar de fazer aquilo que eu estou fazendo para Deus para ir fazer as outras coisas. Porque Deus ele vai me ensinar e vai me capacitar para que eu termine aquilo que eu estou fazendo e depois vai fazer as outras coisas.
Então, o que Jesus fez? Ele ficou por mais 2 dias e depois ele foi até Betânia para ressuscitar Lázaro. Então, o que a gente está vendo aqui? Que, porém não largou tudo que estava fazendo para ir até Betânia ressuscitar ele. Ele levou 2 dias para sair de onde estava, pois tinha coisas para fazer. Quando eu tenho intimidade quando eu tenho intimidade com Deus, eu ouço o que Ele tem para me ensinar e consigo fazer as minhas coisas sem deixar a melhor parte, que é ouvir. Então, eu não preciso deixar de ouvir a Deus para mim fazer o meu ministério. E a gente tá tão acostumado a fazer as nossas coisas, e a gente está lá servindo, e eu coloquei como tema da minha palavra aqui, servir a Jesus ou ouvi-lo. O certo era as duas coisas caminhar junto, né? Tinha que ser ouvir a Jesus, eu coloquei ouvi-lo por último, mas primeiro eu ouço Jesus e depois eu sirvo. Mas por vezes a gente serve a Jesus e depois a gente ouve. E distração é uma coisa que acontece quando a gente está só servindo a Jesus. Marta, foi ela quem recebeu Jesus lá na porta, né? Ela recebeu Jesus, falou, entra, né? Ela já conhecia Jesus, ela largou deixou Jesus lá, né? Se acomoda aí, né? Senta aí, você já é de casa. A gente não fala assim para as pessoas que chegam na casa, gente que já conhece a casa. Entra aí, você já é de casa, não repara a bagunça, né? Senta aí, puxa lá essa roupa que está aqui, né? Faz aí, senta aí, você já é de casa. Né? Se quiser tomar uma água, vai lá na geladeira, né? Você já é natural a gente fazer isso. Porque a gente já conhece, né? E daí, que Marta, ela vai continuar fazendo as coisas dela? E o que é essa distração? Porque às vezes a gente está fazendo as nossas coisas para Deus, a gente acha que está fazendo as coisas para Deus, e a gente para de fazer as nossas coisas para se preocupar com o que o nosso irmão do lado está fazendo. Com o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Com o que as pessoas estão, se elas estão seguindo ou não estão seguindo. Se elas estão ouvindo a Jesus ou não estão ouvindo. Marta, ela parou de fazer aquilo que ela estava fazendo, que ela achava que ela estava servindo a Jesus. Ela parou de fazer aquilo para ir lá perguntar para Jesus o porquê que Maria estava ali ouvindo e não podia ajudar ela. E por vezes a gente está tão distraído que a gente vai deixar de ouvir Jesus, vai deixar de servir a Jesus para a gente ir lá e perguntar o porquê que aquela pessoa não está servindo. O porquê que aquela pessoa está no banco e não faz nada. O porquê que aquela pessoa vai lá e faz tudo e só ela faz. A gente se preocupa até com quem faz, né? Imagine com quem não faz. A gente está tão preocupado que a gente fica, mas por que fulano está fazendo? Por que isso? Por que aquilo? Né? Nós vamos fazer uma cantina aqui. Daí fica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a ideia é todo mundo fazer. É todo mundo fazer um pouco. Quando as mulheres se reúnem, né, todo mundo faz um pouco. Uma vende, outra dobra lá para fazer o pastel, coloca a carne, outro frita, outro entrega, outro faz o pix. Então, a igreja ela funciona dessa forma. Ela funciona com todo mundo, com todos. E a gente está preocupado com o que um está fazendo mais e o outro está fazendo menos. Marta, ela se preocupou demais com o que os outros estavam fazendo, com o que a irmã dela estava fazendo, e deixou de fazer aquilo que tinha que fazer para Jesus. Que era, no caso, ou o que ela achava que ela estava fazendo, que era servir. E o servir de verdade, a gente acha que o servir é só eu ir lá e fazer. Eu vou lá porque se eu ficar lá na porta, lá todo mundo vai me ver. Se eu for lá em cima, lá no altar, tocar um instrumento, se eu for cantar, ou se eu for lá pregar, todo mundo vai estar me vendo. E a gente está preocupado em servir dessa forma. Em servir no sentido de que os outros têm que me olhar, que eu tenho que aparecer, né? E eu tenho que mostrar que eu estou aqui, que eu estou fazendo, porque é importante que os outros vejam o que eu estou fazendo. Isso lá na minha célula, isso na minha rede, tem gente que fica preocupado tanto de mostrar o que está fazendo e esquece de servir de verdade. Servir, ele é um ato de amor. E o amor na prática. Devo fazer para se aproximar de Deus. Para fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Escolher a boa parte. Quando nós queremos fazer tudo para Jesus, estamos trabalhando para o reino, mas não queremos ouvir o que deve ser feito pelo rei.
A gente quer trabalhar para o reino, a gente quer fazer as coisas para o reino, eu quero estar fazendo parte do reino, mas eu não quero ter intimidade com o rei. Eu não quero ter intimidade com Deus. Eu quero só fazer as coisas, mas eu não quero ter intimidade. Eu não quero ter, porque eu já conheço. Marta era assim. Ela estava nesse sentido, ela estava se colocando, porque eu já conheço, eu não preciso ter toda essa intimidade. Eu não preciso ficar lá escutando o que ele tem para falar. Eu já sei que Jesus passou por tal lugar e fez um milagre. Eu já sei que Jesus foi lá e curou o que tinha que ser curado. Até ela já sabia, mas Maria mesmo sabendo, ela parou porque ela sabia que algo novo ia sair dali. Pode ser todos os dias. Eu estou vindo o ano inteiro no culto de oração, eu estou vindo o ano inteiro nos cultos, eu estou vindo o ano inteiro tocar aqui em cima, eu estou vindo o ano inteiro cuidar das crianças lá. Mas Deus, todo culto, Ele quer falar algo diferente para você. Todo culto tem algo para falar. Todo culto, Deus tem algo para nos falar. E a gente está preocupado o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo. E ouvir é dedicar tempo, né? Quando Deus falou comigo, eu já estava preparando a ministração de sábado, que foi lá no, no acampamento. E o acampamento foi sobre voz, foi sobre ouvir a Jesus, foi sobre ouvir a Deus. E Deus já tinha falado comigo sobre isso também. Então, ouvir é dedicar tempo, ter um coração disposto a aprender, crer no que Ele diz e obedecer e praticar tudo que estou ouvindo. Então, não é só eu ouvir o que Jesus está falando para os outros. Eu vou no culto e eu estou tão preocupado com as minhas coisas, eu estou tão preocupado com o estudo que eu vou ter que dar lá na célula, eu estou tão preocupado com o lanche que essa semana eu vou ter que levar na célula, eu estou tão preocupado porque as pessoas não estão indo na célula, estou tão preocupado porque minha célula está muito cheia e eu não sei o que fazer, e eu não estou parando para ouvir aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu não estou parando para ouvir aquilo que Jesus quer que eu vá lá e realmente faça. Ouvir é só eu parar. Maria, o que ela fez? Ela parou, sentou e ficou ouvindo Jesus falar. Ela não precisou fazer nada. E Jesus falou que ela escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte durante esse ano? Você parou para ouvir a boa parte, aquilo que Jesus queria que você fizesse esse ano? Ou você fez por conta própria? Quando eu falei que Jesus tinha falado para mim, é porque muitas coisas eu fiz por vontade própria, por conta própria. Porque eu já conhecia Jesus. Porque eu já sabia dos ensinamentos. Por muitas vezes eu estava fazendo coisas por conta própria, porque eu já conhecia Jesus. Quando a gente fala que cuidar de pessoas que estão dentro da igreja, que já estão dentro da igreja é fácil, isso não é mentira. Porque a gente cuidar das pessoas aqui dentro da igreja é muito fácil. Né? A pessoa que está começando a vir, ela vem, senta aqui e ela assiste o culto. Eu não preciso obrigar ela a assistir o culto. Eu não preciso ficar explicando para ela como que funciona o culto. Ela vai sentar aqui e vai escutar. E se ela tiver com o coração disposto, o Espírito Santo vai falar no coração dela e vai mudar a vida dela. Eu não preciso fazer nada. E às vezes eu estou tão preocupado em fazer as coisas na vida das pessoas que eu esqueço de ouvir aquilo que Jesus está falando no meu coração. E para concluir, você tem certeza que você vai deixar Jesus, que está muito perto? Jesus está muito perto. A gente está chegando no Natal, depois de amanhã. E talvez a gente está tão preocupado com as coisas, né? Com o que vai fazer, o que não vai fazer, para onde que eu vou, se eu não vou. E Jesus, ele está tão perto, ele está tão perto. Ele está querendo falar, ele está querendo ter essa intimidade. E a gente está preocupado com as outras coisas. Jesus está tão perto que ele está nos ensinando, ele está conversando, ele está disposto a transformar a minha vida e a tua vida. Só que não depende de mim. Eu não consigo fazer nada. Eu aprendi isso, que a maioria das vezes eu vou ter que parar e só ouvir o que Jesus tem para ensinar, para depois fazer. Servir a Jesus ou ouvi-lo, eu tenho que ouvir a Ele. Se eu não ouvir a Jesus, eu não vou conseguir servir.
Se eu não escutar os ensinamentos dele, eu não vou conseguir servir. Se eu não buscar ele face a face, se eu não estiver buscando, tendo momento de intimidade com ele, eu não vou conseguir. Eu preciso ouvir para mim fazer. Para mim servir, eu preciso ouvir. Então que a gente possa, de verdade, mesmo que o ano está acabando, mesmo que eu já conheça Jesus de muito tempo, ou que eu estou conhecendo Jesus há pouco tempo, Deus está falando para nós que nós precisamos ter intimidade. Isso já vem de alguns dias, já vem de algumas palavras, já vem de algum tempo que Deus está falando que a gente precisa ter intimidade com Ele. Quero que você fique de pé, que você procure um lugar para você orar.